Minha saudação em nome de Jesus Cristo a todos vós. Continuamos na série de lições sobre evangelismo e discipulado da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é editada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. A lição de hoje, número 11, tem o seguinte título: 3 níveis de perdição. E nos basearemos na parábola do filho pródigo, a última parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o texto áureo é o verso 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vamos abordar ensinamentos muito importantes que Jesus propôs nessa parábola. Só que às vezes nós detemos, parece, sempre nos mesmos e esquecemos de alguns detalhes de muita relevância. Que o Senhor nos conceda humildade para que venhamos estudar esta lição e realmente aprendermos o que ela está a nos ensinar. De um certo ponto, traria esta parábola a junção dos ensinos das duas parábolas anteriores. Do filho perdido fora de casa e do filho perdido dentro de casa. Porém, não vamos falar sobre este assunto já bem enfatizado na lição passada. Queremos falar, então, conforme já mencionamos o título, de 3 níveis de perdição. Eis o filho mais novo. Trata do filho salvo dentro de casa, mas inconformado com a salvação. É um tipo de perdição. Aquele que está dentro da casa, inconformado com ela. Ele tinha tudo. Este filho tinha tudo dentro de casa. O amor do pai, a comunhão, a herança. Tudo tranquilo. Mas em algum momento da sua vida, este filho começou a ser atraído por coisas, fatos, acontecimentos fora da casa do pai. E essa atração pelas coisas que aconteciam fora da casa do pai começaram a trabalhar na sua mente. Na verdade, o filho mais novo permitiu que as coisas que aconteciam fora da casa do pai começassem a trabalhar na sua mente. Até que este trabalhar começou a extinguir as poucas coisas que ainda restavam pela casa do pai. As poucas afeições que ainda restavam na casa do pai. E chega ao momento triste. Chega aquele dia nefasto, quando ele toma a decisão mais irracional da sua vida. A decisão de abandonar a casa do pai. Certamente, este fato continua falando muito alto ainda hoje. A decisão mais irracional
que o cristão pode tomar é abandonar a casa do Pai. Mas os fatos se repetem com tristeza. Ainda hoje contemplamos decisões insanas como esta. Mesmo que a Bíblia Sagrada diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, parece que existem pessoas que ainda se iludem como o filho mais novo se iludiu e decidem sair da casa do pai. Infelizmente, diferente do que aconteceu aqui na parábola do filho pródigo, existem muitos que nunca mais conseguiram retornar. E esse risco continua. Este grande risco continua. De muitos que abandonam a casa do Pai, nunca mais conseguirem voltar à comunhão da casa do Pai. Meditemos nisto e nos exortemos mutuamente a que venhamos permanecer firmes na casa do Pai. Mas vamos adiante. Isto ainda não era tudo. Houve um grande declínio ainda na vida deste jovem. Depois de ter demonstrado na casa do Pai e para o Pai, com as suas ações, o grande desprezo que ele tinha pela casa do Pai, o pouco caso, o pouco valor que ele tinha dado para a casa do Pai, e tomou esta insana decisão de abandonar tudo. Agora o filho mais novo sai para desfrutar da ilusão do seu pensamento de ir aproveitar a vida fora da casa do Pai. No começo houve muita festa, muitos amigos, muita diversão. Mas daqui um pouquinho o recurso acabou e os amigos acabaram também. Então ele se depara com uma situação muito difícil. Ele não tem mais recursos para sobreviver. E agora a sua insana decisão começa a produzir a realidade dos frutos. E existe um ditado rabínico que diz: maldito o homem que cria porcos. Pois é, o filho deste fazendeiro, ele não foi criar porcos. Com muito custo, ele conseguiu se empregar em um lugar onde criavam porcos e foi cuidar de porcos, convivendo com eles, desejando comer a comida dos porcos. A casa dos porcos era a sua casa. A casa dos porcos se tornou a sua casa. A parábola não registra quanto tempo durou esta desgraça, mas ela esclarece que chegou a este nível. O filho do fazendeiro divide agora a sua casa com porcos. É o destino de quem abandona a casa do Pai. Mas a boa notícia, no meio de tantas decepções e desgraças, é que chegou um dia em que este jovem refletiu. Ele começou a pensar, ele começou a meditar. Ele começou a relembrar a fartura que ele vivia na casa do Pai, a caminha limpa que mamãe deixava, a mesa farta, a honra da comunhão,
o estar ali como filho do dono. Ele começa a se lembrar de tudo isto. De repente, com os olhos fechados, ele fecha os olhos e começa a relembrar de tanta coisa boa. Mas quando ele abre os olhos, ele continua diante dos porcos. Então, ele precisa tomar uma decisão. Ele precisava sair daquela miséria. E felizmente, ele toma a decisão e consegue voltar para a casa do Pai. Felizes aqueles que conseguem voltar para a casa do Pai. O Pai estava de braços abertos para receber. Mas a ênfase da nossa lição são os 3 níveis de perdição. Eis o primeiro nível de perdição. Ele saiu da casa do Pai e desceu lá no mais profundo da miséria. O segundo nível de perdição apresenta a relutância de quem se achava salvo em receber de volta aquele que se havia perdido. O perdido que havia voltado para casa. Quem não se alegra quando os perdidos voltam, está também perdido num nível de perdição muito perigoso. Muitos encerram a mensagem quando o filho mais moço volta para casa, mas quando a gente lê o começo da parábola, a parábola começa falando: haviam 2 filhos. E até ali, quando volta o filho para casa, o relato dá ênfase somente sobre o filho que saiu de casa. E então agora nós vamos para o segundo filho que estava em casa, demonstrando um outro nível de perdição. Pois é, a festa já estava acontecendo. O filho pródigo, o filho mais novo, havia voltado. E, de repente, chega o filho mais velho das suas lidas do campo e se depara com aquele alvoroço, com aquela festa. E quem sabe ele tenha pensado: mas o que está acontecendo lá na casa do pai que eu, sendo filho, não estou sabendo? Talvez ele viesse a ficar curioso desta maneira, mas logo ele toma conhecimento. Logo chega um servo e já esclarece: ah, então foi aquele que desperdiçou tudo com as meretrizes, que agora volta para casa e o pai está fazendo uma festa. Interessante, nós vamos ver que a reação do filho mais velho ficou muito parecida com a reação do filho mais novo quando saiu de casa. Os traços de desrespeito, de falta de consideração, foram praticamente idênticos deste filho mais velho, agora, quando o seu irmão mais novo volta para casa. A sua reação foi de revolta, de desrespeito, de egoísmo, tendo coragem de verbalizar ao pai coisas que o filho mais novo não teve coragem de verbalizar. Ele apenas pediu a herança e saiu na sua ilusão. Mas a Bíblia não registra nesta parábola que o filho mais novo tenha desrespeitado o pai verbalizando palavras. Pois é. Então, chegamos ao terceiro nível de perdição. Aquele que está perdido e se acha salvo. Esta é a perdição mais deplorável e perigosa que o ser humano pode chegar. Está perdido.
e continua se achando salvo. Está errado e continua se achando certo. Está totalmente desviado da vontade de Deus e continua se achando dentro da vontade de Deus. Esta era a situação do filho mais velho, perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Como salientamos acima, os sentimentos foram idênticos. E agora nós queremos detalhar alguma coisa a respeito destes sentimentos que o filho mais velho teve para com o seu pai, que revela, que expõe seu profundo nível de perdição. Veja só. Primeira reação. Ao invés de ele se alegrar, como o pastor se alegrou com a ovelha que estava perdida e foi achada, ao invés de ele se alegrar como a mulher que se alegrou quando encontrou a dracma perdida, ele se indignou. O retorno do seu irmão lhe causou indignação. O termo usado no grego transmite uma ideia de uma explosão de raiva arraigada no coração. Uma verdadeira ira incontida, explodida, sem qualquer controle. Causada pelo quê? Por algo que devia ser uma alegria. Mas ele se indignou. Segundo, ele recusou entrar na festa. Imagine a alegria do pai. Imagine a alegria da mãe. Imagine a alegria daquela festa. Não, mas como quem pensa, eu não vou participar desta afronta. Eu não vou dar apoio para algo desse nível. Não sabemos o que ele pensou, mas o que nos transparece é alguma coisa por aí. Ele simplesmente recusou entrar na festa. Pacientemente, o seu pai vem e insiste com ele para entrar na festa. E então, ele lança no rosto do pai, que já servia há muitos anos. Ele lança em rosto do pai, que ele trabalhou para o pai há tanto tempo. Mas isto foi seguido de outras reclamações muito ofensivas para o pai. Ele se apresentou como um filho que nunca errou. Ele disse: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um só dos seus mandamentos. Como se isso fosse possível. Um filho nunca ter errado, pois ele verbalizou esta inverdade para o velho pai, que estava até então com a alegria do filho na festa, e agora o outro lhe quebra este clima com a sua reação desrespeitosa. Mas não para por aí. O filho mais velho tem mais para dizer para o seu pai. Ele queixou-se de que nunca havia se alegrado. Nunca havia se alegrado com seus amigos. Que vida triste, hein? Alguém que nunca conseguiu se alegrar. Talvez você chegue a lembrar de alguém dentro da casa de Deus que nunca consegue se alegrar. É um nível de perdição muito profundo. Estar na casa do Pai com tudo e nunca conseguir se alegrar. Daqui um pouco
Acontece a decisão do filho mais novo, né? Porque não havia alegria dentro de casa, então começa a ser atraído pela alegria fora de casa. E foi o que aconteceu. Mas voltemos ao filho mais velho. Ele também se queixou que ele nunca tinha ganhado um cabrito do pai para fazer a festa, para se alegrar com os amigos. Certamente ele se esqueceu de que toda a festa na família eram mortos vários cabritos. Mas não, ele lançou em rosto, porque ele queria para ele. Ele e os seus amigos. O filho mais velho tinha vários amigos fora da casa. E o pai nunca tinha dado um cabrito para que ele pudesse ir se alegrar com eles. Medite nessas realidades ainda hoje. Pois bem, ainda temos mais uma grande afronta. Quando ele se refere ao seu irmão, ele diz para o seu pai: esse teu filho. Terrível desrespeito para o seu pai. Ele não disse esse meu irmão. Ele disse esse teu filho. Ele se exclui agora. Não é nada meu, é o teu filho. Um insulto público. Uma falta de respeito. Ali na volta estavam os servos. Ali na volta estavam os convidados da festa. E o bem bom do filho mais velho discutindo e afrontando o pai e causando tristeza aos olhos do pai, de ciúme de um irmão que havia sido recuperado da perdição, pois o motivo da festa, o pai disse: este teu irmão estava perdido e foi achado. E por último, conclui-se que o irmão mais velho não sentiu nenhuma alegria. Segundo a mente do irmão mais velho, esse irmão dele deveria ter ficado na miséria. Deveria ter sofrido, talvez nunca voltado para a casa do pai. Esse era o sentimento do irmão mais velho. Ele sim. Ele nunca tinha transgredido. Ele era o filho exemplar. Agora, aquele que tinha saído de casa, gastado com as meretrizes, esse não merecia nem voltar para a casa do pai. Esse era o sentimento dele. Indignação, não se alegrou. Pois é. O texto não relata se o filho acabou entrando na festa ou não entrou na festa. Talvez para que fiquemos meditando. Se alguma vez porventura a gente não chegou perto de pensar como este filho mais velho, que não queria de jeito nenhum que o perdido fosse encontrado, que não tinha afeição nenhuma pelo perdido. Lembre-se, estamos estudando sobre evangelismo e discipulado. Não importa a miséria do filho que se perdeu. O pai sempre estará esperando com os braços abertos. Que lição profunda, que lição maravilhosa. Independente da reação do filho mais velho, o pai sempre estará com os braços abertos para receber todos os filhos que desejam retornar à casa do pai. Entremos para a festa. Ou fiquemos de fora da festa. A festa vai acontecer igual. Porque o pai é que continua mandando na festa. Que Deus te abençoe. Amém.